Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, a briga pelo título, ela tá restrita ali a 3 times, Botafogo, Palmeiras e o Fortaleza correndo por fora. Agora, a briga para não cair, ela tá envolvendo até o Atlético Mineiro. Meus amigos, minhas amigas, o finalista da Libertadores da América do dia 30 de novembro, corre risco de rebaixamento. Simples, a matemática é simples. Se as contas para o Galo garantir Libertadores via Campeonato Brasileiro é o G7 e o Galo está a 5 pontos do G7, adivinha quantos pontos o Galo também está do Z4? 5 pontinhos, Galo tem 42 pontos e o primeiro clube que ocupa a zona de rebaixamento nesse momento, que é o Juventude, tem 37. Olha, vai pegar fogo o fantasma do rebaixamento assombrando muito o time grande. E aí vem a pergunta de sempre, né? Toda edição de Campeonato Brasileiro a gente faz essa pergunta. Vai cair um grande? Vai cair um gigante do futebol brasileiro? Porque o Atlético, que está ali em 10º, corre sérios riscos de rebaixamento. Não só pela questão da tabela, mas pelo futebol apresentado. E um destaque aqui dos times grandes que estão correndo risco. O Fluminense parou de pontuar, parou de ganhar. Perdeu aí o último jogo para o Internacional, empatou dentro de casa num jogo que estava ganhando até os 50 minutos, empatou dentro de casa com o Grêmio, um confronto direto. Fluminense tá aí estacionando, não tá vencendo. O Corinthians tá num caminho contrário. Ele não estava ganhando de ninguém, agora ele tá respirando, tá vencendo, chegou até a se alçar ali a 10ª colocação. O Atlético Mineiro, com um empate que teve contra o Flamengo, pegou a 10ª colocação. O Atlético Paranaense, no ano de seu centenário, chega aos 37 pontos, sai da zona de rebaixamento, mas é a mesma pontuação do Juventude, que está na zona de rebaixamento. O Fluminense, o atual campeão da Libertadores da América, também tem 37 pontos. Mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento. E está atrás do Atlético Paranaense, ou seja, o Fluminense está a 2 posições do Z4, no momento em que muita gente achou, depois que ganhou o Fla-Flu, acabou, o Fluminense já não cai, o Fluminense está tranquilo. E o Fluminense volta a ter um desempenho ruim, perdendo partidas tranquilas, jogos que não era para ter perdido e perdendo pontos que pareciam garantidos. E ainda tem o Grêmio, que com 39 pontos está muito próximo de voltar para a zona de rebaixamento nesse papo de aviãozinho de Leila. Está com 39 pontos, acontecendo o que está acontecendo, os clubes lá de baixo estão ganhando mais. O Juventude, apesar de estar na zona, ele ganhou o último jogo. O Atlético Paranaense saiu da zona porque ganhou do Atlético Mineiro. O Vitória ganhou fora de casa do Atlético Paranaense, apesar de ter perdido para o Corinthians, que também era um time de zona de rebaixamento. Então o Corinthians está ganhando, está todo mundo ganhando. Quem estacionou ali na parada? Criciúma, parecia livre, agora já está voltando a ver o fantasma da Série B próximo. O Juventude, que chegou a ficar em zona de Sul-Americana durante quase todo o campeonato. Teve uma queda, Jair Ventura foi demitido, chegou o Fábio Matias, derrota atrás de derrota, conseguiu vencer o último jogo do Bahia. Então assim, se for colocar na ponta do lápis, até o 10º colocado, que é o Atlético Mineiro, todos têm chances de cair para a 2ª divisão. E aí me perguntam, Guilherme, você acha que um grande vai cair? A zona de rebaixamento hoje está muito semelhante à do ano passado. No ano passado nenhum grande caiu. Só equipes do vai e vem, que sobem, depois descem, sobem, descem. A gente tem o Red Bull Bragantino, que desde que se transformou em Red Bull nunca caiu e vinha fazendo campeonatos muito constantes na parte de cima da tabela, tanto que esteve na 6ª colocação no ano passado e disputou a Libertadores da América, a pré-Libertadores, acabou sendo eliminado na 3ª fase. Mas Red Bull Bragantino, que disputou pré-Libertadores, finalista de Sul-Americana, estar nessa situação é diferente, mas não dá para dizer que é um grande. Né? Não é um grande, então não seria também nada. O Bragantino caiu. É o lugar do Bragantino lá na Série B mesmo. Juventude, acabou de voltar da Série B, também nenhuma surpresa. O Cuiabá, que foi o time que mais vendeu caro esse rebaixamento. São anos que o Cuiabá
frequenta a primeira divisão e todo mundo fala no início do campeonato a Cuiabá vai cair. Ah não, esse ano o Cuiabá não escapa. E o Cuiabá tá sempre escapando e volta e meia disputando Sul-Americana, né? Mas esse ano não dá, né? Esse ano o Cuiabá e Atlético Goianiense já caíram. O Dragão, que também subiu no ano passado, volta para a Série B. O Cuiabá e o Red Bull Bragantino são as novidades, né? O Criciúma tá ali perigando, o Juventude tá na zona por enquanto. E aí quais são os grandes que correm riscos? Galo, Corinthians, Fluminense, Grêmio. E dá para colocar nesse bolo o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense, ele tá fazendo valer, pelo menos tá tentando fazer valer a sua casa. A sua casa. Porque fora de casa o Atlético Paranaense não consegue render, e já rende mal dentro de casa. Quem viu o jogo ontem, Furacão e Galo, viu como o time do Atlético Paranaense jogou mal. Ele venceu porque conseguiu ser melhor do que um Galo que vem jogando muito mal em sequência. Mas o time do Atlético Paranaense é muito limitado. É muito limitado. E ele perdeu 2 jogos dentro de casa numa sequência curta, né? A última vez que jogou em casa perdeu para o Vitória por 2-1, resultado que frustrou os torcedores que lotaram a Liga Arena. Sofreu até o último segundo, conseguiu a vitória, saiu da zona de rebaixamento e empurrou para lá o Juventude, que havia vencido o Bahia. Agora a gente tem cenários interessantes. Tá? O Fluminense, que vai ter jogos muito complicados, muito difíceis. Dá para colocar aí Fluminense e Fortaleza como um jogo difícil para o Fluminense na briga para sair do bolo e difícil para o Fortaleza também, porque o Fortaleza está brigando por título. Então é um jogo aqueles complicado para os dois, porque o Fluminense, eu não consigo entender o Fluminense brigando para não cair, porque é o mesmo time praticamente do ano passado com 2 perdas. Não é possível que sem Nino e sem André o troço desande de tal forma que de campeão da América você passe a rebaixado para a Série B do Brasileirão. Mas a tarefa não vai ser fácil. O Fluminense vai precisar da sua torcida. A gente tem visto o Maracanã aí, para o tamanho do Maracanã e para a torcida do Fluminense no Rio de Janeiro, o Maracanã está vazio. O torcedor do Fluminense não está chegando junto naquele apoio. Então vai ter que chegar junto nessa reta final, porque a briga do Flu está muito clara. Vai ser contra rebaixamento até o último jogo. Se tinha gente achando que o Fluminense já vai ter se livrado contra o Palmeiras, vai abrir as pernas para o Palmeiras para não deixar o Botafogo ser campeão. Não acredito nisso, não porque o Fluminense vai jogar pelo Botafogo, não, mas porque o Fluminense vai estar brigando para não cair. O Fluminense vai estar jogando a sua honra, a sua dignidade. Então, perder para o Palmeiras é muito natural, mas abrir perna para atrapalhar Botafogo, eu não acho que isso vai acontecer, porque isso pode culminar no rebaixamento do Fluminense. Tá? Atlético Paranaense é outro que vai até a última rodada brigar para não cair, porque vai perder jogos ainda em sequência, vai perder, e vai buscar vencer jogos na Bacia das Almas, como foi contra o Galo. O Corinthians, eu acho que, por mais que tenha chance de cair, ele está só a 4 pontos distante da zona de rebaixamento, mas a bola que o Corinthians vem mostrando não me parece que vá cair de rendimento. Eu vejo agora um Corinthians mais forte do que os seus adversários. E quem diria o Atlético Mineiro? Essa é a maior surpresa. A gente sempre fala do Galo, a gente pensa em Galo para cima, né? Brigando em G7 e tal. Só que ele está a 5 pontos do G7, também está a 5 do Z4. E perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Internacional e perdeu para todo mundo. E está aí a 7 jogos sem saber o que é vitória. Precisa se reencontrar urgentemente. A questão é que vai pegar o líder do campeonato. É só isso, né? O Galo vai pegar só o líder do campeonato no dia 20, com alguns desfalques importantes e de portões fechados fora da MRV Arena. Ou seja, vai pegar o melhor time do campeonato num campo neutro. Para a sorte do Atlético, deve ser um Botafogo com alguns desfalques, já que Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino estão nas seleções e estão jogando. Né? Almada, Bastos, que foi liberado, Alex Telles, esses jogadores não estão atuando, né? Ou com pouquíssima minutagem. No caso do Bastos foi liberado, mas o Galo deve pegar um Botafogo forte, porém não com força máxima. Tá difícil pro Galo, né? Ou seja, se eu fosse cravar aqui, eu acho que um grande cai. Apesar da zona de rebaixamento hoje não ter nenhum gigante, eu acho que cai um grande nessa edição de 2024, tá certo? Quem vocês acham que cai? Diga aí, escrevam aí qual vai ser a zona de rebaixamento na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.